Entrei. Aê! Ai, Bom, Jesus. gente, vamos lá. Olá, pessoal, mais uma vez. A gente está com alguns probleminhas de conexão, mas a gente está fazendo aqui pelo Instagram agora exclusivamente. Vamos salvar o vídeo e depois colocar no YouTube, porque o nosso tema é extremamente relevante, que é sobre saúde mental na pandemia. E, infelizmente, no IARD a gente travou um pouco, mas vamos recomeçar aqui. E numa próxima oportunidade, a gente faz novamente no IARD de uma forma mais organizada e deixa disponível para vocês. Bom, para começar, vou recomeçar, né? A gente está falando sobre saúde mental na pandemia e eu peguei alguns índices relacionados ao Ministério da Saúde com relação a algumas questões que estão acontecendo com as pessoas. Basicamente, não vou repetir tudo novamente, a gente está com problemas de sono, sono desregular ou muito sono, falta de apetite ou muito apetite, falta de interesse em fazer as coisas, a gente se sente para baixo, deprimido, a gente está com cansaço, com uma falta de energia incapacitante até. E para isso, para compartilhar com a gente seu conhecimento, eu trouxe uma grande amiga minha, que é a Priscila Arana, que estudou comigo na escola. Um salve aí para o Mater Dei, para quem estiver vendo a gente, né? Sempre. Que é uma profissional excelente. Eu venho acompanhando o trabalho dela e fiquei extremamente impressionada. Gosto de trazer para as lives amigos e gosto de trazer para as lives pessoas que eu conheço, né? Porque a ideia da nossa live aqui é a de compartilhar conhecimento nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Então, se você gosta da live, por favor, compartilha. Estou vendo já um monte de gente, a Cacá aqui. E eu vou passar a palavra para a Pri, para a gente começar a falar sobre ansiedade. Quando a gente estava na outra live, muitas pessoas também começaram a se manifestar sobre o luto, tá? Então, a gente vai começar com esses dois pontos iniciais. Com a palavra, Pri. Obrigada. Gente, fazer de tudo para não travar. Vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite, Gi. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que eu sei. Espero que a gente possa ajudar, né? Que esse é o intuito de alguma forma a todos vocês, tá bom? Então, o que basicamente acontece, está acontecendo hoje, mundialmente, né? Nas nossas vidas, nesse momento de pandemia. Incertezas, falta de calendário, então a gente não tem mais calendário algum, né? Sobre provas, sobre concursos, sobre casamentos que as pessoas desmarcaram, sobre competições, enfim. Falta de controle e o que ocasiona, obviamente, uma desmotivação. Né? Eu sempre pontuo, vocês quem já ouviu lá que eu estava falando, o que significa motivação, motivo para ação. Se eu não entendo, se eu não vejo motivo algum para eu agir nesse momento, isso me causa desânimo, isso me causa descontentamento, isso me causa, inclusive, ansiedade. Se eu sou ainda uma pessoa que eu planejo muitas coisas, que eu já tenho aquela maneira, né, de planejar tudo, e a maioria de nós, sim, né, o planejar faz parte da vida, estabelecer metas, estabelecer objetivos, isso vem de uma maneira mais forte. Né? Porque o que acontece? O que é a ansiedade que a Gi estava pontuando aí? E por um acaso, acho que a gente está, se eu não me engano, na OMS, acho que o terceiro país do mundo entre os mais ansiosos, né? Na América Latina, a gente hoje, o Brasil hoje não, já faz um tempo, é o país mais depressivo da América Latina, apesar de não parecer. Né? Então, assim, existem dados que a gente vai falando, nossa, mas brasileiros? Sim. O que é a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que essa antecipação de algo futuro, de planos futuros, ou de uma ameaça futura, ameaça de eu não poder casar, de eu não poder fazer a prova que eu gostaria, de eu não poder executar a meta ou o plano que eu gostaria. Né? E ela é uma emoção. Como eu tinha pontuado lá na IARD, que a gente estava tentando, existem algumas emoções que elas são emoções tidas como primárias, né? Emoções básicas. E essas emoções são inatas, né? Quem já assistiu Divertidamente já viu as 6 principais emoções que são inatas. O que faz uma emoção ser inata? Ter substrato mental específico, então uma área no cérebro específica, músculos na face específicos. Então, por exemplo, eu vejo uma pessoa
que fala só chinês com medo, eu, pelo olhar dela, eu identifico que ela está com medo. Né? Ter substrato evolutivo da emoção, que é o caso da emoção do nojo, por exemplo, que muita gente fala, para que serve a emoção do nojo? A emoção do nojo, ela foi assim, de extrema importância para a nossa sobrevivência, para a gente distinguir que um livro é diferente de uma comida para eu comer, e das coisas que, de repente, eu não ser envenenado, enfim. E que elas com a evolução, ela hoje faz com que eu discrimine pessoas. Discrimine, não no sentido de discriminar, mas no sentido de falar, essa pessoa aqui bateu comigo, essa não, enfim. Então, é a função do nojo. Entre elas, tem as outras funções. Então, por exemplo, hoje em dia, o que nós vivemos muito das emoções básicas, né? E daí leva a ansiedade, tudo isso. Tristeza. Tristeza é uma emoção que está muito presente. E aí a gente vai falar um pouquinho do luto. Mas você vai falar assim, Pri, para que serve a tristeza, né? Qual a função da tristeza? A tristeza é uma das emoções que mais traz reflexão. A gente não tem reflexão quando você está tão profunda como quando você está na alegria ou na euforia. A tristeza é um momento de introspecção, onde você pode efetivamente entender de alguma forma o que está passando, o que você está sentindo, né? E agora eu quero já entrar um pouquinho no luto, porque a gente tem mania de ver o luto simplesmente só com um sentimento de tristeza profunda em relação à morte. E o que eu pontuo para vocês é que nós temos lutos diariamente. Né? Nós temos lutos da perda do emprego, da perda de um casamento, da perda de um relacionamento, da perda de entes, amigos queridos que acabaram se distanciando. Eu tenho lutos de agora, dos meus planos que eu tinha, agora nessa quarentena, professora, que eu ia fazer, que eu ia prestar o concurso, que eu estava super bem bombando para passar e de repente não foi, né? Não, veio algo que a gente não tem a menor, menor controle, então é um luto. Tudo isso faz parte do luto. Mas qual é o grande problema que eu vejo em relação ao luto? E isso eu falo porque o luto, na verdade, ele é o produto de um lugar, de uma cultura. Né? As pessoas encaram os lutos de formas diferentes dependendo das culturas. E eu não estou falando para a gente ir em culturas próximas, vão em culturas distantes, onde várias vezes eles celebram a morte. Eles entendem que a morte, assim como as mudanças, elas fazem parte da vida. Elas não são uma ameaça ao seu bem-estar. Elas são normais. Então, hoje, uma das coisas que eu vejo muito forte acontecendo socialmente é que a gente tenta patologizar tudo na vida. Então, por exemplo, eu não quero sentir dor. Eu não quero sentir nem desde uma dorzinha no dedinho até uma dor porque eu comi algo que foi indigesto. A dor é um aviso do seu organismo, né? Pode ser dor emocional ou física do seu organismo de que algo está errado. Quando eu vou e tampo com o remédio, eu deixo aquilo escondido. Eu deixo aquilo, eu renego. Né? É o tempo inteiro eu fingindo que algum mal-estar não existe. Só que faz parte da vida. Assim como o luto faz parte da vida. Então, por exemplo, isso aqui eu até trouxe para vocês entenderem. Isso chama Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Galera, olha o tamanho desse negócio. O primeiro manual, que foi feito acho que em 1952, tinha 100 páginas. Só que, obviamente, desculpa até falar mais devagar, que é uma das maiores patrocinadoras. Por dia, abre uma farmácia por dia no Brasil. Isso aqui hoje tem 1000 páginas, não mais 100. Tudo que vocês imaginem vira patologia aqui. Não quero fazer só uma crítica ao DSM-5, que esse é o 5, mas trazer pontos para reflexão, para nós refletirmos. Porque ele traz aqui transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno obsessivo, transtorno dissociativo de personalidade, transtorno de sono e vigília. Travou.
Pessoal, Oh, eu meu vou Deus. só acrescentar algumas coisas da Pri enquanto está rodando a conexão dela, que é interessante a gente pensar, né, que nesse momento de pandemia, o medo ele faz parte e ele é importante, como a Pri acabou de falar, né? É o medo que nos faz nos sentir vivos e esse medo está tão generalizado que a gente vem ficando quase que contaminado por esse medo. E aí acontecem as outras coisas. Então eu começo a dormir mal, eu começo a não desempenhar bem mais, eu começo até a desistir dos meus sonhos. Então, o pessoal aqui que está compartilhando, né? Falou sobre, eu fiquei frustrado, o exame de ordem agora é suspenso, já tiveram algumas datas, será que vão haver novas? E o que a Pri está falando, e a gente falou bastante nesses dias que antecederam a nossa live, é que a ideia da gente é tratar, primeiro, da identificação, né? Que todo mundo está abalado de uma certa forma com o momento que a gente vive, né? E aí, a reflexão nossa é assim: se eu estou sentindo, primeiro eu preciso aceitar, assim como a gente tem que aceitar o medo, a gente tem que aceitar o luto, a gente tem que aceitar outros tipos de sentimento que vem agora. E aí eu tenho que ver como que eu posso melhorar isso. Por quê? Porque é muito fácil, né? Eu sou treinadora de estudos também, trabalho com autoconhecimento, é muito fácil eu falar, olha, faça isso, 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 que você vai ficar bem. Mas muitas vezes você não tem nem vontade de fazer coisas pequenas. E a gente entende completamente, assim como a gente tem o exame de ordem com questões, a gente tem concursos com questões, a gente tem, como a própria Pri falou, a Olimpíada com questões que fazem o nosso sonho ser adiado, mas não morrer. Mas não morrer. E nesse sentido, como a gente está muito preocupado com o nosso futuro, a gente fica extremamente ansioso. E aqui a gente veio falar desses sentimentos e de como a gente pode melhorar nesse sentido. Deixa eu chamar a Pri de novo aqui. Por quê? Será que tudo que eu tenho que tratar é patologia? Ou eu consigo, de alguma forma, melhorar a minha vida em questão de saúde sem ter que recorrer a remédios? Então, eu vou passar a palavra para a Pri agora, porque a gente falou, né? Que da ansiedade não é necessariamente depressão, não é necessariamente síndrome do pânico. A gente precisa entender os passos que a Pri vai falar agora. É até importante distanciar, por exemplo, a ansiedade do transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela é maravilhosa para a nossa vida, porque ela nos leva, ela nos dá vitalidade. O problema é o excesso. O grande problema é quando vira uma patologia, é quando ela é persistente, é quando ela fica assim de maneira constante. E aí ela vai virar uma patologia quando você está superestimando, seja o perigo, seja alguma situação que você teme de forma exagerada. Quem vai diagnosticar se você tem transtorno de ansiedade é um médico, né? É um psiquiatra que vai. E aí ele vai sim diagnosticar se você quanto desse medo ou quanto dessa ansiedade estão desproporcionais. Se tiver desproporcional, aí sim é um transtorno. Porque é normal a ansiedade quando ela não é exagerada. Mas tem como diminuir isso, Pi? Tem. Tem intervenções para a gente diminuir isso. O que eu estava tentando, quero falar duas frentes com vocês. Uma sobre o pensamento em relação às emoções e da aceitação e resignação. Primeiro, enquanto a professora Gi estava falando aí do medo e etc., que são coisas que nós devemos entender, né? Que você não vai fazer o AB agora, quem está pondo aí, eu não vou advogar, eu só queria advogar agora. Tem uma palavra para a gente entender. A diferença de aceitação e... É só a voz, eu vou continuar. Pode continuar? Fala a diferença, Pri, a diferença entre aceitação e o quê? Aceitação e resignação. E resignação.
né? A aceitação, coisas que a gente não pode mudar. A gente tem que entender que a pandemia a gente não pode mudar. Então é necessário a gente respeitar as regras, respeitar o tempo, respeitar que é uma coisa que acontece, é uma diversidade. Então, quando eu aceito a submissão ao destino, é como se eu tivesse assim, tudo acabou, eu tudo ou nada. Ou não tem pandemia, ou a minha vida acabou. É você ficar ali no sofrimento, na queixa, né? Dessa realidade que é real para você, está doendo, mas é real para mim também, é real para a professora Gi, é real para o meu filho que tem 11 anos e pela primeira vez na história as crianças não têm aula na escola, tem mais de 3 meses de férias. Então, assim, é a gente querer mudar as coisas e pronto. Só que a gente não tem mudar, então isso te deixa preso, paralisado, passivo. Já quando você tem aceitação, você vai para novos objetivos, você vai para novas condutas, você vai para novas ações, você segue em frente. Aceitem o que vocês podem, peguem o que vocês podem mudar e mudem. E o que vocês não podem mudar, aceitem. Não fiquem fixos, como se aquilo fosse a única chance da tua vida. Então, isso é uma coisa muito importante, diferenciar. Pri, eu vou até te interromper, né? Porque a gente que trabalha com exame de ordem, eu sempre falo para os alunos que a gente nunca está preparado 100% para nada na vida, para nada. Eu acredito que no esporte seja a mesma coisa, né? Sempre você acha que você precisa de mais alguns dias, que se você tivesse mais algum tempo, você iria melhor naquela prova, naquele evento, seja no que for. E agora a gente está tendo uma oportunidade, porque se eu não tenho condições, né, eu tenho que aceitar a pandemia do jeito que ela é, eu tenho que aceitar, porque eu não posso mudar isso, eu vou ter que, então, olhar para mim e ver aquele tempo que eu queria mais ser produtivo, né? E nesse sentido, até enganchando a pergunta, é assim, escolher, como você estava falando na nossa outra live, os sentimentos que eu quero para perto de mim, as pessoas que eu quero perto, quem eu quero ouvir, né? Que lives que eu quero assistir, que filmes que eu quero ver. Porque se eu entrar nesse olho do furacão, que é a pandemia, que eu simplesmente tenho que aceitar e engolir ela seco, eu não vou ser produtiva em outros aspectos da minha vida, que eu posso melhorar. Então, eu posso, inclusive, agora, de uma certa forma, me conhecer, né? Me conhecer melhor, né? Ver o que eu gosto. Sempre que eu atendo alunos, e comigo mesma, com os meus amigos, eu pergunto, mas espera aí, a professora Gisele gosta disso, mas e a Gisele gosta do quê? Né? É uma coisa para você pensar. Ah, o estudante de direito, a Cacá, que estava aqui, gosta disso. Mas e a Cá, pessoal, gosta de quê? E eu acho que esse medo que a gente está da pandemia, às vezes também é um medo da gente se conhecer, né, Pri? Porque é difícil a gente se conhecer. Exatamente. Você trouxe um ponto muito bacana, Gi, porque talvez esse seja um momento. Eu prestei ordem também, a minha primeira profissão é advogado, eu advoguei 12 anos, eu sei um pouquinho do que vocês, eu sei que tem bastante advogado, está passando. E o que eu posso falar para vocês, como eu queria ter o conhecimento mental que eu tenho hoje, quando eu estava no direito, de tudo. Né, de equilibrar minhas emoções, de saber lidar, porque assim, emoção você controla, Pri? Não. A emoção te invade. A emoção, ela vem. Igual os pensamentos. O que você controla é o seu comportamento diante da emoção. Isso. Como que eu faço isso, Pri? Trabalhando. Né? Não adianta a gente, eu estava até falando para a Gia aqui brincando, a gente quer uma vida miojo, instantânea, né? Eu vou sentar, ajoelhar no chão e falar assim, Deus, enfia todas as matérias na minha cabeça para eu ir bem na ordem. Não. Tem que sentar, a bunda na cadeira. Foi assim que eu passei na ordem, foi assim que a Gi passou na ordem, é assim que as pessoas passam pelas dificuldades na vida. Né? Eu até separei uma frase de Shakespeare
que eu acho muito linda, que fala assim: a diversidade é a escola da alma. Os homens vulgares podem resignar-se a infortúnios vulgares. Quando o mar está tranquilo, todos os pilotos navegam com igual maestria, mas ao ser vítimas de golpes mais profundos da fortuna, só uma grande muito é a psicologia positiva. Eu e minha sócia, a gente trabalha muito. E esse aqui seria o manual contra o DSM. Né? É o manual contrário. É um manual que vem, é o inverso, porque aqui ele fala de forças pessoais, aqui ele fala do que você tem de bom, aqui ele fala da parte do ser humano que funciona. O que você tem de bom nesse momento de pandemia, como a professora Gisele trouxe, de repente, não só para estudar na ordem. O que, de repente, eu posso mudar em mim que vai me ajudar? Como eu pontuei para vocês, como eu queria ter o conhecimento que eu tenho hoje, de estudos, para eu ter prestado a ordem. Por quê? Porque eu saberia lidar melhor com as minhas emoções, eu saberia lidar melhor com a minha ansiedade. Então, um ponto bem legal que eu trago para vocês, que é da teoria cognitivo-comportamental, é todas as vezes que vocês se verem totalmente tomados por uma emoção, seja raiva, inveja, ciúme, medo, tristeza, euforia demais, ansiedade, percebam o que vocês estão pensando. Tentem olhar o pensamento. Geralmente, os pensamentos são negativos. Eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Pensem que agora, nesse momento, acabou de anunciar aí no jornal o ganhador da Mega Sena de 130 milhões e você foi o ganhador. Você olhou o bilhete e você foi o ganhador. E tudo o que você pode fazer com esse prêmio, ajudar pessoas, estudar, viajar, vivenciar esse pensamento que eu estou trazendo, pondo os 5 sentidos. Sempre os 5 sentidos. Por que isso, Pri? Porque as memórias são feitas de experiências somadas a emoções. Então, quando eu tenho uma experiência de pensar que eu ganhei na loto, pensar, puta, eu viajando, sentindo as coisas que eu vou fazer, eu começo a sorrir. Vem uma emoção gostosa. Consequentemente, se eu tivesse sonho bom, ou sonhei com a paquera que eu tô afim, ou sonhei com alguém, quando eu acordo de bom humor. O meu comportamento para o mundo é aberto, é feliz, é para frente. Da mesma forma, quando os meus pensamentos estão destrutivos, não me edificam, a emoção vem fortemente para o lado negativo e, consequentemente, o meu comportamento é ruim, é pesado, é cansativo, né? É tudo dando errado. Eu vou para a catastrofização, que a gente chama na psicologia. Tudo é uma catástrofe. Eu entendo que vocês estão com dor e vocês estão, assim como todos nós, preocupados com a pandemia. E o que eu diria para vocês é bem-vindo à vida. Isso faz parte da vida. E pela primeira vez, acho que no mundo, porque é como se tivesse uma guerra na Terra inteira, não é só com alguns países. Todos nós estamos no mesmo barco. Tá travando? Pode falar, o áudio tá indo. No mesmo barco, pela primeira vez. E isso pode trazer várias coisas boas. Por exemplo, a empatia, que é eu me colocar no lugar do outro. De repente, ver coisas que você não imaginava, igual a professora Gisele falou. Ver outras coisas que você pode trazer com essa pandemia. Eu aprendi a cozinhar. Nunca, não sei, você vai fazer nem ovo mexido. Entendeu? Então, assim, o que eu posso ver de bom desse lado? O que eu posso trazer de bom? Agora, voltando um pouquinho ao luto, e as pessoas que estão vivendo lutos em relação a mortes mesmo nessa pandemia, a dores, assim, muito fortes, né? O luto é um sentimento de tristeza muito profunda. O que eu quero compartilhar com vocês é só tem um jeito de sair daqui.
falecendo. Então, assim, o luto, ele é, infelizmente, pouco falado por nós. Às vezes uma pessoa que sofreu luto, e eu falo isso porque eu perdi minha irmã com 8 anos, por um acaso chamava Gisele, de leucemia. E quando você queria falar com alguém, inclusive com os meus pais, eles tinham muita dificuldade, porque eles acham que aquilo vai causar mais sofrimento. Então as pessoas evitam o luto. Só que quando uma pessoa quer vir falar sobre algum luto com você, às vezes ela só quer ser ouvida, ela só quer ser acolhida. Então, o que eu digo para você que está sentindo luto, que está passando por isso pela primeira vez, ou talvez não pela primeira vez, pela 10ª vez, o que eu digo para você, viva as emoções, todas elas, tristeza, alegria, raiva, nojo, todas, elas precisam ser vivenciadas. A gente precisa sentir ela crescer, ela aumentar, depois ela diminuir e você poder gerenciar. Eu só consigo lidar com inimigos, em aspas, que eu conheço. E se eu vou a fundo na minha emoção, eu tenho a possibilidade de conhecer e de lidar. Pensa uma estrada. Imagina que vocês estão numa estrada que vocês conhecem muito. Para vocês é fácil, porque você sabe onde tem o buraco, onde é o acostamento, onde é não sei o quê. Agora você imagina eu que vou super mais rápido. O que acontece? Eu não sei onde tem o buraco, eu não sei onde tem as coisas. Então, talvez eu vá passando por cima e aquilo vai destruir meu carro, vai me machucar. É igualzinho, uma analogia com a emoção. Quanto mais a fundo eu vou, quanto mais eu percebo ela crescer, ela chegar no pico e ela diminuir, eu gerencio melhor. O luto, ele existe porque a gente ama. Quem não ama, não sentirá perdas. O amor, né? Tem alguns autores, alguns psicólogos que falam que é cada lado de uma moeda, né? Então, quem ama sente dor da perda. Isso, assim, não tem como, né? E a gente sente a saudade, várias coisas, mas você também tem a possibilidade do luto de rever valores, de ser A minha mãe, na época que ela teve luto, o sentido que ela deu foi ela indo trabalhar no Hospital do Câncer, com crianças com câncer. Ela tinha perdido uma filha com câncer. A minha sócia, que acabou de entrar aí, que eu amo de paixão, que é a Adri, do The Sport Mind, ela me permitiu, tá? Por isso que eu tô falando. Ela perdeu os pais num acidente de carro, os pais, a irmã e a sobrinha. Todos no mesmo dia, ela tinha 14 anos. E é uma dor profunda. Mas como ela conseguiu lidar com o luto, como ela resolveu, aí ela dando tchauzinho, esse luto, né? Dando sentido. Ela fala que ela foi exatamente a filha que eles esperavam ter. Para ela, aquilo fez sentido. Para outras pessoas faz sentido eu trabalhar numa ONG, eu fazer uma música, eu fazer filmes que são lindos, eu fazer um jardim. Assim, qual é o sentido que você pode dar para você, né? Quando você passa por algum luto. E eu tô falando todos os tipos de luto. Eu tentei focar mais agora no luto-morte, porque a Gi trouxe isso como uma coisa que estava forte, né? Preponderante aí para o pessoal. Então, isso é uma das coisas. Primeiro, aceitando. Segundo, ressignificando, vivenciando, tentando não entrar naquele modo de vida que a gente está acostumado, que é o modo fazer, né? Assim, numa sociedade que o tempo inteiro eu fazer. Então, eu quero realizar tarefa, eu julgo, o futuro o tempo inteiro, todos os pensamentos que eu tenho, eles são reais, né? Então, eu penso que isso é muito... que eu não vou passar no OAB, aquilo vira tão realidade que vai me dando ansiedade que eu fico desesperado. Por quê? São reais, porque eu estou no modo fazer. Quando eu vou para o modo ser, que é um pouco do que traz a meditação, que é um pouco do que traz o mindfulness, que é a atenção plena no presente, eu vou para a abertura, eu vou para a flexibilidade, eu aceito, eu experiencio o mal-estar em vez de tentar negar. Não tem como você negar, você só põe para dentro, mas ele vai vir para fora em
doenças psicossomáticas, em pesadelos, uma hora ou outra ele volta. Então, assim, esse modo ser é eu me abrir de forma intencional, é eu vivenciar aquilo, eu estar no presente, é eu entender que os pensamentos que eu tenho não são todos reais, são eventos mentais. Não é porque você está hoje agora ensinando tudo da OAB e está pensando, nossa, ela passou super fácil, ela é super inteligente, ela é super não sei o quê, né? E eu ponho isso como a coisa mais real do mundo. Não, eventos mentais, vai perguntar para ela para ver se é tudo isso que você está achando mesmo, se foi a coisa mais fácil do mundo ela chegar onde ela está. Não é fácil. Vai ver se é fácil eu largar uma faculdade que eu estava, uma profissão que eu estava 12 anos e fazer outra faculdade inteira. E não sei quantas pós-graduação junto com a faculdade. Não! Né? Então é assim, uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que é. Uma coisa é o que eu observo, outra coisa é o que eu imagino. Pri, então é muito eu acho interessante falar, né? Desculpa te interromper. Lógico, por favor. Como a gente está falando de luto, de vários tipos de luto, não só da morte, que é muito triste, o luto, se eu tiver um ponto de vista diferente, ele tem uma forma interessante. Às vezes você vai perder um emprego, vai ter um novo modo de vida, né? Aquela música do Lulu Santos está muito na minha cabeça, como uma onda no mar, né? Que a vida vem em ondas mesmo e as coisas mudam. Então, quando eu penso no luto de uma forma positiva, claro que eu não estou comparando um luto de morte, que eu sei que é um luto de dor, que as pessoas precisam passar. Mas você já parou para pensar, você que está assistindo a gente, em coisas que você queria enterrar definitivamente, que te fazem sofrer, mas você está agarrado? Às vezes são questões de relacionamento, às vezes são questões de vida, às vezes podem ser diversos tipos de questão que você tem vontade de enterrar e acabar com aquele ponto da sua vida que te faz sofrer, mas que ao mesmo tempo te alimenta, né? Nessa questão da pandemia, por que eu estou trazendo isso? A gente está vendo muitas pessoas ocupando buracos e está ficando isso mais gritante. Então, as pessoas bebem demais, as pessoas compram coisas que não vão utilizar. Então, acho que o interessante da gente pensar agora é, primeiro, que eu acho na vida, Pri, eu quero que você depois fale sobre isso, eu vou te fazer uma pergunta que colocaram. As pessoas precisam, parece, né? Muita gente está no modo também aprovação dos outros. Ah, eu só vou estudar se alguém aprovar que estudar é bom. Ah, eu só vou mudar de emprego se alguém aprovar que mudar de emprego é bom. E tá na hora da gente crescer e ver o que é bom para você. Às vezes, estudar para os seus pais não é bom porque os valores deles foram diferentes, eles cresceram de uma outra forma. Mas isso não significa que será ruim para você. Então, esse momento de reflexão do coronavírus é de você olhar para você mesmo e falar o que me faz feliz. O que vai me fazer feliz? Nem todo mundo precisa concordar com o que você faz. Isso não pode te desmotivar, né? E mudar o ponto de vista é extremamente interessante. Eu estava lendo uma pesquisa que as pessoas que vão sair melhores aqui da pandemia são as pessoas que vão largar o individualismo e pensar mais em comunidade, como a gente está fazendo agora, pensar em altruísmo, pensar em voluntariado, porque isso enche a alma da gente de amor, que o amor é tão importante como a Pri falou. O amor é essencial. E aí eu começo a ver as coisas diferentes, né? Como a Pri falou, ressignificar. Pri, a Cacá perguntou aqui, que é uma ex-aluna minha, muito querida, que ela está nesse esquema de estudo e perguntou: quando que é o momento de eu procurar um profissional de saúde para a questão de saúde mental? E o que eu posso fazer antes de chegar nesse finalmente de virar essa minha questão de saúde uma patologia? Tá. Primeiro, eu entendo que para vir até um profissional de saúde mental, a pessoa tem que querer. Eu jamais atendo no consultório pessoas que não querem, porque igual, sabe aquela fase da infância que a tua mãe te põe no inglês, você fica 10 anos e se forma no inglês e não aprende? Sim. Não adianta. A gente entra numa rejeição. A primeira coisa é o querer. Segunda coisa, por que eu trabalho hoje com psicologia positiva e você vai entender que eu vou dar a resposta, eu não vou fugir. Porque a psicologia,
principalmente, ela foi por muito tempo, ela negligenciou a parte humana, aonde a gente falava do bem-estar, aonde a gente falava das forças, aonde a gente falava das coisas que funcionam. Por isso que a autoajuda veio tão fortemente, porque a psicologia deixou mesmo. Apesar de a gente achar que tenho alguns até pacientes que estão aqui na live que eu falo assim, eu faço terapia e o psicólogo deve procurar um psicólogo quando ele também quer se motivar, quando ele também quer descobrir a sua autoestima, quando ele também quer ver quais são as principais forças que regem ele, quando ele vai nesse ponto. Mas você tem que estar aberto, porque ali não, eu jamais, como psicóloga, vou conhecer você mais do que você mesmo, jamais. O que eu vou saber de você é o que você trouxer e o que eu tento ver que está submerso, né? Que está ali, assim, que a gente tem, todo mundo tem segredos, todos nós, mas que a gente tem medo de pôr para fora. Agora, se você está sentindo que a sua ansiedade, que o seu medo ou que qualquer uma dessas emoções estão, assim, paralisantes, estão paralisando a tua vida, não estão permitindo mais que você estude, não estão permitindo mais que você tenha uma vida normal, curso normal da tua vida, então aí talvez seja a hora de você procurar um médico, né? Que o médico vai dar a indicação se você vai para um psicólogo ou se você precisa de algum remédio psiquiátrico, etc. O meu grande receio de ir para alguém que você não conhece, vá para alguém que você conhece, porque como tem psicólogos e psicólogos, advogados, psiquiatras e psiquiatras. Tem psiquiatras que amam isso aqui, abraçam isso aqui, e tem psiquiatras que têm uma visão diferenciada, que eles estão buscando um conceito para uma terapia, né? E assim, ver os sintomas, né? O que eu vou falar para você, não vá no Google ver os sintomas, que não existe um ser humano que leia isso aqui e que não tenha certeza absoluta que tem algum transtorno. É impossível. Todo mundo vai achar que tem, porque você olha aqui, está escrito lá, pânico. Você vai ter palpitação, taquicardia, tremor, fadiga, falta de ar, náusea, tontura, calafrio, fala, pronto, tô dentro. E não necessariamente. Nós temos isso naturalmente, são reações do nosso corpo quando tem algo que a gente não está sabendo lidar. Então, assim, você pode também fazer o caminho contrário, ir para uma terapia e o próprio terapeuta, o próprio psicólogo, ele vai perceber, e se ele achar que você tem indicação de psiquiatra, ele vai te indicar um psiquiatra de confiança. Ele vai te indicar um psiquiatra que ele saiba que ele não vai te tacar remédio. Que ele vai te dar remédio se for necessário. Então, assim, é muito pessoal, eu diria, Cacá, mas ao mesmo tempo, entenda que dores, que ansiedade, que medos fazem parte da vida. Todos são de extrema importância. Você fala assim, Pri, por que a tristeza é importante? Ela traz reflexão, ela traz possibilidade de você crescer, de crescimento ali. Por que a raiva é importante? Porque a raiva, ela mostra que eu tô achando que algo está sendo injusto. Eu fico assim indignado com alguma coisa que está acontecendo. Por que o medo é importante? Porque o medo, ele me alerta sobre perigo. Eu estava até vendo uma live aí de uma amiga essa semana e que ela estava contando que antes dela ser assaltada, ela viu os caras, ela teve medo, ela teve o anúncio do corpo, né, do cérebro te alertando, mas ela resolveu ir e pegaram ela. O que eu vou falar para vocês é que hoje, eu, por fazer mindfulness, dar curso de mindfulness, tentar estar muito no momento presente, tentar observar muito minhas emoções. Quando eu tenho emoções assim, eu sei que o meu cérebro está me dando avisos. E eu não vou. Eu realmente não vou. Eu entendo esses avisos como um alerta.
Porque o medo, ele te dá a sensação de perigo, ele te dá, e entenda o perigo, não só perigo real, imaginário, eu não vou passar no AB, perigo à sua moral ou perigo à sua autoestima. O nosso cérebro entende tudo isso como perigo. E qualquer vez que eu entre em contato com esses tipos de perigo, eu vou ter as reações naturais, que são lutar, vou brigar, né? Que no caso dela, ela lutou, saiu correndo, vou congelar, que a pessoa fica paralisada, dá aquele branco, ou fugir. Então, assim, essas reações, elas são as únicas que tem quando você está num medo constante. Mas, assim, se for uma pessoa que se percebe, que se observa mais, de repente ela consegue entrar nessa emoção e ter comportamentos diferenciados. O meu comportamento talvez não seria de falar, dane-se, eu vou. Talvez seria de falar, opa, tem alguma coisa ali, não vou. Ah, mas é o meu caminho de ir embora. Não vou chamar um Uber agora, vou cair fora. Não sei. Ter outra, desviar o caminho, né? Desviar a rota. Saber que às vezes a gente precisa. Oi. Tem mais uma pergunta aqui que é interessante porque calhou de ser muito parecida com o que a gente até pontuou, né? O primeiro ponto é esse esforço pessoal que você falou, que é super interessante. A gente nem combinou, tá? Mas saiba que um dos meus lemas é o bunda na cadeira, tá? Porque todo mundo, né, quer uma muleta. Ah, eu vou comprar o melhor curso, eu vou na melhor psicóloga, mas não quer fazer sua parte, né? E o bunda na cadeira é um exemplo de fazer sua parte em todos os aspectos. Se eu sou esportista, se eu sou advogado, se eu sou médico, você tem que fazer tua parte, né? Tem que cuidar com essas muletas. Mas nesse momento do coronavírus, claro, a gente precisa também se conhecer para que a gente possa pedir ajuda. Não é crime pedir ajuda. Eu tenho vários alunos que têm preconceito mesmo. Ah, eu não vou pedir ajuda, eu não quero ir, vão me dar remédio. E não é bem assim. Então, a primeira pergunta que fizeram é assim, necessariamente, se eu tiver com uma ansiedade exacerbada, eu vou tomar remédio? E a última pergunta é a seguinte, né? Como é que eu me preparo para um projeto que foi cancelado agora na pandemia e eu não tenho uma data definida? O que você indicaria, Pri? Vamos lá. Primeiro, não necessariamente se você tiver com uma ansiedade alta, você vai tomar remédio. Quem vai distinguir remédio, quem dá é só médico. Psicólogo não dá remédio, tem que ser médico. Quem vai distinguir a proporção dessa sua ansiedade, se ela está exagerada ou não está exagerada, é o médico. Ele vai ver se está desproporcional isso ou não. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo, fazendo propaganda, mas não precisa ser comigo. Faça. Meditação. O que é meditação? Por que se fala tanto hoje de meditação? Eu dou curso de mindfulness, tem alguns atletas aí que entraram e pessoas que já fizeram comigo, empresários. O mindfulness é uma atenção plena no momento presente. Você transforma a sua maneira de se relacionar com os seus pensamentos e os seus sentimentos, diminuindo um pouquinho essa nossa conversa, esse nosso barulho interno. Porque o que me dá ansiedade é esse barulho interno de eu fico, eu não sei se eu vou conseguir, meu Deus, e a meta agora? Pri, é como se fosse um hiperfoco, o mindfulness? O mindfulness, não. Você não vai, Gi, deixar a mente em branco, tá, como as pessoas acham. Você não vai parar de pensar aquilo que você pensa, mas você vai aprender a aceitar. Você vai aprender a estar no momento presente. Então, são assim, você fala assim, Pri, se eu não acreditar nada, isso é o mais legal. Você pode não acreditar nada, zero. E a resposta do precursor que foi do mindfulness, né? É importante eu trazer para vocês que é científico. Tem uma vasta literatura científica comprovando a eficiência do mindfulness, porque 47% das vezes todos nós estamos no presenteísmo, corpo presente, mente ausente. Corpo presente na OAB, mente, meu Deus, eu não vou passar. Você não está ali. Você não está ali no concurso, você está lá.
Então, assim, o que ele traz? Ele acalma esse barulho interno. Ele vai trazendo a importância de você estar no presente. Porque quando eu estou no presente, eu estou na minha máxima eficiência. Seja fazendo uma prova, seja praticando um esporte, seja namorando, seja o que for. Então, ele traz, o curso duram 8 semanas, é uma vez por semana, que eu dou fixo, por exemplo, tenho milhares de pessoas que dão também. E que você vai, eu dou a prática e você vai praticar durante a semana. Se não praticar, adianta? Muito pouco. Como a Agi falou, é bunda na cadeira, é prática. O nosso cérebro, assim como o nosso corpo, ele precisa se exercitar para ele criar músculos. Músculos, brincando, obviamente. Mas o cérebro é um órgão. E esse órgão precisa ser trabalhado. Extremamente trabalhado. Então, é muito importante. Não necessariamente, voltando à pergunta dela, você vai precisar tomar o remédio, o médico que vai ver, mas tem outros recursos. Eu, se fosse eu, utilizaria outros recursos como meditação, respiração ou mindfulness. A respiração é um recurso gratuito que a gente tem e que a gente pouco usa. Por que a respiração ajuda, Pri? Porque quando eu estou na emoção exagerada, quem perguntou que eu não sei o nome da ansiedade, eu estou na parte límbica, região límbica do meu cérebro, que é o quê? Responsável por emoção. Quando eu respiro, é o meio mais rápido de eu sair, silenciar o límbico e vir para o pré-frontal. O que o pré-frontal, o que ele faz? Funções executivas, que é o autocontrole, planejamento e tomada de decisão. Então, eu consigo estar com o meu pré-frontal mais ativado se eu tiver silenciado a emoção. E se a minha ansiedade estiver bombando, aqui está silenciado. Então, é um ou outro. É lógico que você fala assim, é totalmente um ou outro? Não, não. Eles agem juntos, mas ele fica mais silenciado, tá? Mais silenciado. É importante isso. A outra pergunta, como que eu faço, né? Se eu não tenho calendários? A primeira coisa que eu ia pontuar para vocês é metas curtas. Não façam metas a longo prazo, metas curtas. Né? Eu não sei quando vai ser o exame da ordem, mas eu, de repente, tenho uma matéria lá, eu fiz tributário. Tenho lá no Prima, na época, com o Sabag, que eu amava o Sabag. Ele é um Prima! especialista. Ele é seu primo? Não, eu fiz prima também. Acho que o pessoal da nossa época é tudo prima. Seu prima. E ele era um absurdo em direito tributário. Então, assim, por exemplo, metas curtas. De repente, vamos supor que você é ruim em tributário e vai cair na prova. Metas curtas. Essa semana eu vou bombar em tributário. Eu vou ficar, assim, um absurdo. Naquela matéria que a professora Gisele passou e que eu tô mais ou menos, eu vou pegar essa semana por metas curtas. Outras coisas. Por que o livro é todo marcado com negocinho? Metas. Por exemplo, eu tenho que ler um livro que tem 1000 páginas. Eu sei que eu não vou ler se eu ficar nhenhenhé. Então, o que eu faço? Divido em 10 páginas. Qual é a minha meta? Todo dia eu tenho que ler 10 páginas e chegar no outro post-it. E faço isso com meu filho, que tem 11 anos. Para quê? Para aprender a ter meta e cumprir a meta. Se você fizer metas a longo prazo nesse momento, você vai sofrer. Você vai causar ansiedade. Nós vivemos numa sociedade onde a gente treina a ansiedade. É um olho no peixe, um no gato, é o tempo inteiro fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso era valorizado. Aí você fala assim, e hoje não é mais? Não. Hoje não. Fora do Brasil há muito tempo. Mindfulness existe fora do Brasil. Começou em 1940. Nossa. E desde 1970 as pesquisas são extremamente fortes. Avançando assim a passos largos. A gente é tabajara aqui, né? Vai bem devagarzinho. Mas você vê lá, você fala assim, Pri, onde eles têm o uso do Mindfulness fora? Vale do Silício, quase todas as startups. Aqui no Brasil, Deutsche Bank, parte da diretoria, 2 salas disponíveis para Mindfulness. Para quê? Para eles estarem mais concentrados na reunião, para eles chegarem na performance máxima, na eficiência máxima. Isso diminui a ansiedade. Você entender que não existe passado e futuro o tempo inteiro. Existe não presente agora. Quando o seu futuro virar presente, você já não vai mais estar nele. E você nunca vive mesmo. Então, é muito importante diminuir
um pouquinho, você está falando que a Gia é multitarefas, eu também sempre fui muito multitarefas. E agora você fala assim, Pri, você deixou de ser? Não, mas cada uma delas que eu faço No com seu muita tempo. atenção. Eu mudei a minha maneira de fazer as coisas. Quando eu estou tomando banho, eu faço uma prática informal de mindfulness, eu presto atenção na água quente caindo no meu corpo, no cheiro do sabonete, sempre uso os 5 sentidos, no peso do meu corpo apoiado no chão, se a água está fria, se me deu arrepio ou não, onde eu começo a lavar, eu sempre começo pelo cabelo ou começo pelo braço. Então, assim, atenção em detalhes. Fala, para que serve isso, Priscila? Porque você precisa criar uma nova sinapse no seu cérebro, uma sinapse de foco, uma sinapse de atenção. E pelo menos vai levar uns 6, 7 meses você treinando sempre. Então, assim, ninguém vai ficar focado ou extremamente ali se você não treinar. Pri, é engraçado, né? Só para te complementar, eu tenho um mestre que eu sigo que ele tem uma frase para mim é muito, muito importante hoje em dia, que é nada supera a disciplina, né? E na verdade, você criar metas pequenas é uma forma de você ter disciplina e se disciplinar, né? E eu venho falando com vários amigos, e aí eu vou estender não só estudantes aqui, mas advogados, médicos, dentistas, tem um monte que estão aqui, amigos de longa data, que eu falei, a gente está no momento da pandemia da gente ter autonomia. E a autonomia puxa de novo a tal da responsabilidade. Então, eu costumo dizer, e até quero o seu aval, que eu comecei a ler algumas coisas relacionadas a monkey mind, né? Muitos pensamentos ficam pulando igual um macaco dentro da sua mente. Então, antes de você fazer aquilo que você se comprometeu, escreva num papel as outras coisas que você vai fazer no dia para ver se você consegue, né? Para você focar naquele momento que você marcou. Olha, das 8 às 9 eu vou estudar, ou das 8 às 9 eu vou correr, seja no que for. Eu acho também e utilizo muito, mesmo multitarefa, sabe, Pri? Primeiro, o meu descanso hoje ele é fundamental. Então, tem dias que, assim, desculpa, eu não vou. Domingo é um dia que eu vou fazer qualquer outra coisa, menos trabalhar. Eu vou cuidar da horta, eu vou fazer andar, catar pinhão, sei lá, eu não vou fazer isso. Mas eu acho que nesse momento da pandemia, até para a gente criar essas metas que você está falando, é interessante a gente ter agenda, porque a agenda nos ajuda a nos comprometer. Olha, eu vou fazer isso, 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 vai ser assim, assado, cozido. Porque está escrito, você escreveu. Quem é, né? Não dá para não desver, como diz um outro. Não dá para não desver. Então, eu acho, gente, que a gente precisa pensar nessa autonomia, sim, né? E nesses limites, que aí eu vou para o último ponto nosso, que é, bom, eu posso passar, então, com metas, como a Pri falou, curtas, até chegar no meu objetivo, até chegar o dia que vai remarcar a Olimpíada, até chegar o dia que vai remarcar a minha prova. Faça a sua parte, gente. O que eu mais ouço dos alunos é assim, professora, marcaram a prova para agosto, o que você acha? Não Que não interessa vai o que eu ter. acho. Eu não sei, eu não tenho controle. Eu acho Exato. difícil. Mas se você fizer essas metas curtas que a Pri deu de dica, vai ser maravilhoso, né? E o que eu tenho visto também é que a gente tem que começar a escolher as coisas que a gente faz e as coisas que a gente assiste à nossa disponibilidade. Porque a internet está ajudando a gente a continuar socializando, que é nosso, do ser humano socializar. Mas está extremo, né? Então, uma pessoa te liga, em vez dela falar com você por mensagem de texto ou de voz, ela quer ver você no vídeo. É necessário isso sempre? Às vezes você tá lá, acabou de acordar, tá todo descabelado, não quer falar, né? Ou então, às vezes no teu trabalho, você está sendo bombardeado a qualquer hora com chamadas. Que tem gente agora que está desenvolvendo até uma síndrome, está querendo se esconder do Zoom, porque não aguenta mais esse bombardeio. Então, para finalizar minha fala, eu acho importante a gente criar limites para as pessoas, né? Limite, ó, o meu horário vai de tal a tal, o meu trabalho vai de tal a tal, o meu estudo vai de tal a tal. Senão você entra numa espiral e chega no que a gente chegou aqui relacionado à pandemia, que é o burnout. Tem gente que está sofrendo de burnout da saúde e tem gente normal que achou que o home office era algo simples e viu que se trabalha muito mais em home office do que presencialmente.
Então, a gente também tem que ter sabedoria para definir isso, não é isso, Pri? Exatamente. Primeiro, o que você falou é perfeito, né? Escrever é dos métodos maravilhosos para você cumprir, né? Tem até pesquisas que dizem que pessoas extremamente bem-sucedidas sempre escreveram, né? Isso é uma maneira de você chegar ao cumprimento das suas metas. Então, assim, pontuo isso como essencial. O limite, igual a Gi falou, ele é de extrema necessidade, é um autorrespeito. O que é o autorrespeito? Eu saber falar não. Eu saber falar não para coisas que eu não quero, né? Ela até pontuou aí anteriormente um pouquinho quantas vezes a gente faz as coisas pelos outros, né? Quantas vezes a gente fica, eu poderia ter ficado no direito. Eu já estava 12 anos naquela área, eu já trabalhava num escritório super legal, na Juscelina, eu ganhava bem. Mas aquilo eu ia estar fazendo por quem, se eu continuasse? Pelo outro, né? Pela minha família, pelo meu pai, que quase... Quando quer que você vai fazer? Psicologia, psiquiatria, nem conseguia. Mas eu tenho que seguir o meu propósito. Eu tenho que seguir uma coisa que eu quero me engajar. E falavam assim para mim, né? A coaching que eu fiz na época, o que você mais gosta, Pri, na tua vida? Eu falava de ser humano. Eu quero trabalhar com isso, eu amo isso. Eu amo poder ter conhecimento para eu ajudar. Obviamente que muitas vezes eu posso errar. E eu estou disponível, estou disposta a ser vulnerável. Eu estou disposta a ter coragem, né? A Brené Brown traz muito isso, a ligação entre a vulnerabilidade e a coragem, que elas andam juntas, né? Sempre andam juntas. E nessa fase nós... E qual é a importância? Você vai ter incerteza para fazer aquilo, você vai ter riscos e você vai ter uma exposição emocional. E se você tem qualquer um desses, você está vulnerável. Então é importante a gente entender isso. Hoje, agora que eu vi que são 3h30, quase 4. A gente tem que encerrar porque o Instagram vai cortar. Deixa suas últimas palavras, Pri. Pede para o pessoal seguir você lá para acompanhar teu trabalho, por favor. Tá, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, o meu Insta é profissional do Sport Mind, sou eu e sou outra amiga que é psicóloga também, a Adriana Brasil. A gente trabalha com clínica, trabalhamos com isso, damos curso de Mindfulness, eu sou instrutora de Mindfulness pela Unifesp, tenho pós-graduação em neurociência pelo Einstein, pós em desenvolvimento humano e psicologia positiva. A área que eu trabalho é essa, exaltando o lado bom de cada um. E coordeno um projeto, sou coordenadora geral na área de psicologia de um projeto olímpico na área de esportes também. Aí você fala, por que chama The Sport Mind, Pri? Porque ali é um exercício não só para o corpo, mas para a mente. Então, é importante pontuar isso, que nós duas clinicamos também. Segue a gente, vamos lá, tudo que vocês puderem ou quiserem de perguntas a mais que não foram feitas hoje, eu estou disponível, pode fazer lá que eu vou responder, ou a Gi me passa, eu respondo com todo prazer, todo carinho. Super obrigada, Gi, pelo convite, foi ótimo. Ainda bem que eu não travei tanto, né? Não, mas olha, desculpa, eu tenho que sair repentinamente, é que eu tenho paciente agora que eu tô falando. Imagina, ó, eu só quero deixar registrado a minha gratidão, eu adorei, foi muito legal. A gente vai fazer uma próxima live com certeza lá no Yard para ficar registrada para vocês. Eu agradeço a todos que seguiram, compartilha essa live para todo mundo saber o que fazer nesse momento. Eu acho que o importante e o interessante nesse momento é, primeiro, sentir, né, as coisas que a gente está sentindo e depois começar a agir. Às vezes, quando a gente começa a fazer algo, como correr, porque agora eu tô correndo aqui, né? Nunca corri na vida. No começo é ruim, eu me sinto mal, é uma coisa diferente. Mas depois eu já acordo, tomo café e vou correr. Porque a gente começa a criar o hábito, começa a